Em um lugar escondido da sociedade, 4 rapazes estavam descendo a lenha em um pobre coitado. Esse coitado se chamava Lu Yuan, enquanto o primeiro cara gritava e continuava a dar bordoadas no coitado, perguntando quantas vezes ele já disse para não esquecer de levar dinheiro quando vai para a escola. Mas ainda assim parecia que o garoto é um burro, pois está sempre cometendo os mesmos erros. O outro cara chamou o que estava judiando do prota de chefe, perguntando ao mesmo o que poderia estar errado com Lu, pois talvez ele não sentia dor quando apanhava, por isso não gritava e sempre cometia esse erro tolo. O terceiro cara pegou um bastão e começou a rir, dizendo que deveriam apenas bater nele até a morte para ver o que havia de errado com ele. Lu continuava se protegendo com as mãos e segurando uma pedra suspensa ao redor do pescoço, perguntando a si mesmo se algo estava errado. Tudo está errado com este mundo. Por razões desconhecidas, este mundo estava cheio de monstros e outras criaturas. As autoridades cercaram as grandes cidades com altos muros, não importa o que eles enfrentem para chegar até elas. No entanto, as pessoas no poder não se importam com as vidas das pessoas comuns, elas se importam com o quanto elas lutam pela oportunidade de sobreviver. Há 5 anos, seus pais saíram pela parede da cidade para conseguir suprimentos. Infelizmente, eles não voltaram. Ele foi deixado completamente sozinho neste mundo, levando uma vida solitária e difícil, e esta pedra é tudo o que resta de seus pais. A razão pela qual ele ainda não desistiu é porque ele ainda tem esperança. Pensando nisso, Lu sorriu. Notando isso, o quarto cara perguntou ao primeiro, chamando-o de chefe, o que havia de errado com esse cara. Eles o espancam e ele sorri. Ao ver Lu sendo espancado, uma garota de cabelos brancos se aproximou dos caras, fazendo uma expressão séria. Ela gritou para os 4 caras pararem. Ao ouvir suas palavras, os caras pararam, e o primeiro homem chamou a garota de bebê, perguntando quem ela era e se não aprendeu a não se intrometer nos assuntos dos outros. No mesmo momento, outra garota chamada Liu se aproximou da garota de cabelos brancos e pediu para os caras pararem, dizendo que era errado intimidar as pessoas. Ao vê-la, os caras imediatamente mudaram de expressão. Um deles perguntou se era por causa da beleza de Liu que ela decidiu se levantar por esse idiota, ao que Liu respondeu que ela estava fazendo isso pelo bem deles próprios. Se eles deixassem Lu ir, o céu veria suas boas intenções. Ao ouvir essas palavras, Lu corou e pensou que ela era a única esperança neste mundo podre. Liu Manel não era apenas bonita, mas também bondosa. Ele não saía com ela, mas ela sempre esteve ao seu lado. O primeiro cara se aproximou de Liu, tocou seu queixo com um sorriso e perguntou o que ela faria se ele não concordasse. Ao ver as ações do primeiro cara, a garota de cabelos brancos rapidamente se aproximou dele, segurou a mão com a qual ele segurava o queixo de Lu e disse que não valia a pena intimidar os outros, muito menos Lu. Ao ver a garota de cabelos brancos, todos os caras de uma vez gritaram seu nome, questionando, Zhang Mingchan. Depois de dizer essas palavras, Zhang Mingchan soltou a mão do primeiro cara. O segundo cara rapidamente correu até o primeiro, chamando-o de chefe, dizendo que esse cara era muito forte, ele havia despertado o elemento fogo, talvez devessem acabar com isso hoje. Fazendo uma expressão descontente, o primeiro cara olhou para Lu caído e disse que ele teve sorte hoje, o deixaria ir por causa dessas duas. Depois dessas palavras, os 4 caras saíram rapidamente do local. Zhang Mingchan ajudou Lu a se levantar e Liao disse alegremente que deveriam ir para o clube, precisavam examinar as feridas de Lu. Enquanto Zhang Mingchan ajudava Lu a andar, Lu se desculpou com ele e com Liu por causar problemas. Zhang Mingchan disse a ele que estava tudo bem, eles eram amigos, e isso não era apenas mérito dele. Assim que Lu ouviu essas palavras, ele corou imediatamente. Notando isso, Zhang Mingchan perguntou por que ele estava corando de repente. Lu gritou para ele parar de falar e que ele não estava corando. A garota de cabelos brancos estava observando tudo isso de lado. Depois de um tempo, no clube da escola, na cerimônia do chá, Lia serviu chá para Lu e disse que ele deveria experimentar. Este chá ajuda a relaxar os músculos e acelera a circulação sanguínea. Deveria bebê-lo enquanto está quente. Corando com tais palavras, Lu rapidamente bebeu o chá. Vendo isso, Zhang Mingchan perguntou com um sorriso por que ele estava corando novamente. Lu gritou que ele deveria calar a boca imediatamente. Depois disso, Lu caiu no chão e começou a perder a consciência, pronunciando palavras como esse chá. Aproximando-se de Lu, Zhang Mingchan sorriu largamente e disse a Lia que se ela apenas olhasse para ele, esse idiota mexeu com as pessoas erradas e teve o que mereceu.
Rindo, Liu também sorriu largamente e disse que era uma pena, é claro, que os caras do topo gostassem tanto do colar dele, caso contrário, ela teria ficado feliz em ser sua mentora. Ouvindo essas palavras, Lu perdeu a consciência. Quando abriu os olhos novamente, notou que estava amarrado com as mãos na parede, olhando ao redor e vendo Zhao Mingchen e Li Yao, que seguravam uma seriga. Lu imediatamente gritou perguntando que lugar era aquele, o que eles estavam fazendo. Seus amigos se aproximaram de Lu Yuan e abruptamente espetaram uma seriga em seu peito. Li Yao respondeu com um sorriso que tinham muitas razões para isso, é a lei da selva. Um grandalhão tinha cobiçado o colar que ele herdara dos pais, era só isso. Assim que Liu espetou a seriga no peito de Lu, ele se transformou em um enorme monstro. Após alguns segundos sentindo dor e vendo suas mudanças, Lu gritou, perguntando o que ela tinha injetado nele, por que ele ficou assim. Ao ver a transformação, Liu Mel fez uma expressão frustrada e disse que parecia que o experimento tinha falhado. Quantos chás ela desperdiçou derramando esses aditivos nele? Depois de dizer essas palavras, Liao disse a Xia Mingchen para lidar com esse monstro. Depois de ouvir suas palavras, Leon começou a gritar que não era um monstro, não podiam fazer isso com ele. Após ouvir Lian Yao, Zhao Mingchen puxou uma adaga e disse a Lu que sua vida tinha perdido o sentido, mas ele tinha uma chance de consertar tudo na loja de açougue na esquina. Após essas palavras, Zhao Mingchen matou Lu sem hesitar. A pedra no pescoço de Luan começou a brilhar após sua morte, e Liuan ouviu uma voz em sua cabeça dizendo que o hospedeiro estava morto. O mecanismo de reinicialização da escala do tempo foi ativado. O sistema estava em execução. Ao ouvir essas palavras, Liuan abriu os olhos e percebeu que estava em um lugar que conhecia. Havia muitas pessoas na frente dele. À esquerda da estrada, uma garota ficava de pé e usava magia para conjurar livros, dizendo aos transeuntes que gostariam de se juntar ao clube ou Fúria Flamejante. Todos os materiais para a prática são fornecidos. À direita, um homem com um corpo grande e esguio perguntava às meninas que passavam se gostariam de ver um homem musculoso com muitos abdominais. Se sim, deveriam se juntar a eles. Olhando para tudo isso, Liuan se perguntou, com uma expressão surpresa no rosto, que era o dia do início das aulas. Talvez ele apenas tenha sonhado com tudo isso. No mesmo momento, uma janela de sistema apareceu na frente de Luan, informando que o hospedeiro havia ativado o sistema de seleção. Ele deveria tratar a escolha com cuidado e lembrar que cada decisão afeta seu destino. Após isso, 3 opções apareceram na frente de Luan. Na primeira opção, diz que ele não se importa com o que aconteceu em sua vida anterior, ele perdoará com o poder de seu amor, ele pode corrigir o karma, mais 10. Na segunda opção, diz que ele vai fingir que sonhou tudo, não tem medo, então não fará nada, não há influência no karma. Mas na terceira versão, diz que é hora da vingança, já que o destino lhe deu essa chance, como ele poderia perdê-la, karma, menos 10. Ao ver isso, Luan perguntou em voz alta, com uma expressão de confusão no rosto, o que mais era isso? Começando a olhar ao redor e, em seguida, olhando para as mãos, Luan sorriu largamente e começou a se perguntar que sistema era esse com o qual ele renasceu. Bem, já que o renascimento é real, então não deveria ficar surpreso com isso. É estranho recusar um presente do destino. Já que o céu permitiu que ele voltasse à vida, por que não deveria aproveitar? Enquanto Luan pensava nisso, um monstro na forma de um touro apareceu atrás dele e caiu bem na sua frente. Olhando para trás, Lu, um pouco surpresas, as pessoas ao redor gritaram que era um monstro. Ele viu o javali e disse a si mesmo que era um monstro. No mesmo momento, Liu começou a se aproximar do javali e, usando seus poderes, perguntou a Lun se ele estava bem, pois ela já estava aqui, ele não deveria ter medo. Depois de dizer essas palavras, Li Manol, se aproximando do monstro javali, disse a si mesma que ele, o porco, deveria ter ficado no lugar dele. O que diabos ele fez para tudo isso? Ela poderia ser descoberta, mas o timing não é tão ruim. Ela tinha uma chance de se provar diante de todos e subjugar o monstro. Graças a isso, ela poderia fortalecer sua reputação entre os novatos. Vendo Liu se aproximar do monstro javali, mal pedindo ajuda, Lun ouviu suas palavras e pensou que era verdade. Parece que Liu conduziu esses terríveis experimentos antes dele. Infelizmente, a infecção é irreversível, ele não pode salvá-lo do coração negro de Liao, mas pode fazer algo mais. Ele tornará sua morte muito pior do que a dele, ele definitivamente fará isso. Com esses pensamentos, Liu colocou a mão sob a adaga mágica de Liao, com a qual ela queria abater o monstro javali.
Vendo isso, Liu puxou sua adaga da mão de Lu com uma expressão surpresa. Queria dizer algo, mas Lu a superou gritando e segurando sua ferida na palma. Chamando-a de irmã, que ela não precisava fazer isso, ele a teria deixado se livrar dele de qualquer maneira, não era necessário ser tão cruel, como isso machucava agora. A partir dessas palavras, as pessoas ao redor começaram a perguntar quem é essa irmã Léo. Eles ouviram que ela era bonita, mas não sabiam que ela tinha um temperamento explosivo. Eles não suportam caras que correm atrás de conquistas. Ouvindo essas palavras, Liu ficou chocada ao verificar que não era assim. Leo começou a chorar e, mostrando sua ferida na palma, disse a Liao que ela não deveria se preocupar, ele entende tudo, isso faz parte do pagamento pela proteção aos novatos. Ele promete que entregará os cristais a tempo, pede a ela para não se preocupar, por favor, ela não poderia fazer isso com ele novamente. Ao ouvir suas palavras, a multidão de pessoas começou a perguntar gritando sobre qual taxa de proteção ele não deveria se preocupar, ele pode ficar com os cristais para si mesmo, eles podem lutar contra o bullying juntos. Lilma ficou muito surpresa. Ela suava consigo mesma, com suor no rosto, e pensava que ela deveria ser a pessoa que salvaria o novato. Ele deveria ter dado os cristais por admiração e gratidão. Ele está definitivamente fazendo de propósito. Continuando a chorar, Lu se curvou para Liu e disse que então ele ficaria com os cristais para si mesmo. Ele esperava que ela não guardasse rancor contra ele. Liu respondeu imediatamente com uma pergunta: bem, o que ele é? Esses cristais são originalmente dele, ele pode levá-los. Ela não quer que os outros os interpretem erroneamente. Depois de dizer essas palavras, Leo pensou maliciosamente e perguntou a si mesma que tipo de absurdo é esse. Ela matou esse monstro, ele apenas roubou seus cristais. Depois disso, uma voz soou na cabeça de Lu Yuan, e ele se encontrou dentro do sistema. O sistema informou que o hospedeiro escolhe a terceira opção. 10 minutos de karma. A cada 100 pontos de karma podem ser usados para melhorar habilidades. Não há restrições para despertar habilidades. O hospedeiro pode despertar qualquer uma. Lun imediatamente perguntou-se, em outras palavras, ele pode possuir qualquer habilidade. Que sorte! O sistema continuou que seriam necessários 100 pontos de karma para cada aumento subsequente. A quantidade atual de karma não é suficiente para aumentar. Ao ouvir isso, Lu soluçou e gritou porque ele não tinha sido informado disso antes. Não só ele não recebeu pontos, ele também perdeu 10. Depois de dizer isso, Leon pensou sobre isso e depois disse ao sistema que ele não podia acreditar que o sistema tinha feito isso com ele. E ele não podia mudar o sistema para que ele pagasse pelo aprimoramento com pontos de karma negativos. Para isso, o sistema respondeu que era uma ideia. Mesmo que isso nunca tivesse acontecido antes, mas ela tentaria ajudá-lo. Poucos segundos depois, o sistema informou novamente a Lu que o sistema de atualização foi atualizado com sucesso. Desde que o sistema foi invertido, o valor principal foi alterado para a escuridão. Atualmente, o hospedeiro possui 5 estrelas dos elementos fogo e vento. Habilidades foram obtidas: escuridão, chama furiosa e impetuosidade das trevas. O restante menos 10 pontos de karma. Após receber o poder, Lu disse com uma expressão satisfeita no rosto que estava tudo bem. Ele havia despertado 2 elementos inteiros de uma vez. Desta vez, ele definitivamente teria sucesso. Quando Lu voltou à realidade, o clima mudou e o céu escureceu. Notando isso, as pessoas ao redor começaram a perguntar o que estava errado com o céu, por que escureceu tão abruptamente. Depois de dar uma boa olhada, as pessoas viram uma baleia gigante e começaram a gritar em choque. Uma criatura lendária do nível abismo. Dizem que ela produz neblina através da qual se move. É tão misteriosa que ninguém a estudou corretamente até agora. Lun também ficou surpreso e começou a se perguntar, olhando diretamente para a baleia, o que está acontecendo? Talvez isso seja o efeito borboleta devido ao seu renascimento. Atualmente, os níveis conhecidos das habilidades humanas são bronze, prata, ouro, platina, lenda e épico. Cada nível tem 5 subníveis, que são as mesmas estrelas. Ninguém conseguiu subir mais alto ainda. As criaturas também têm uma graduação: a divisão da terra, o reino da destruição, a divisão do abismo, a catástrofe. Em outras palavras, essa criatura é equivalente a uma pessoa de nível platina. Outras pessoas também se lembraram disso, e uma delas gritou que o diretor de sua academia era Platin Urai. Essa criatura estava no mesmo nível que ele. O segundo cara também perguntou onde estão todos os professores,
para onde eles foram. O terceiro cara também perguntou a Li se a diretora era sua mãe. Ela precisava informá-la sobre o que aconteceu. Liu respondeu que sua mãe tinha ido para outra cidade com os professores uma semana atrás, para alguma missão. De acordo com o que ouviram, todos ficaram alarmados. Começaram a gritar uns com os outros. Ouvindo essas palavras, Liu começou a correr rapidamente, e vendo isso, as pessoas disseram em voz alta que ela estava fugindo, que deveria esperar por eles porque eram calouros que não conseguiriam lidar com essa situação. Liu, enquanto continuava a correr, pensou que ela precisava fugir o mais rápido possível. Ela precisava deixar aquele lugar imediatamente. Vendo suas ações, Lun se agarrou a ela por trás, chorando, pediu para ela não abandoná-los. Ele pediu a ela para não abandoná-los, ela precisava ajudá-los, pois ela o havia ferido, ele não seria capaz de escapar. Irritada por suas palavras, Liu Mel perguntou a si mesma por que ele não simplesmente correu, já que sua perna não estava ferida. Outras pessoas gritaram que alguém deveria dar algo nas mãos dela. Sem carga, ela correria tão rápido que eles não conseguiriam acompanhá-la. Ouvindo essas palavras, Liao pensou que, a propósito, ela deveria fazer isso. Nesse momento, o sistema informou Luan que era hora de fazer uma escolha. Escolha 1, se ele for um verdadeiro homem, lutará contra esse monstro. Escolha 2, ele pode escapar, fugir com os outros, precisa manter o espírito de equipe, não afeta o karma de ninguém. Escolha 3, ele pode ajudar Kif a matar seus colegas de classe. Ele se desculpa, os traiu. Karma -10 para cada pessoa morta. Leo ficou um pouco surpreso depois de ler tudo isso. Poucos minutos depois, todos os estudantes estavam perto da ponte quebrada, e vendo que ela estava quebrada, os estudantes entraram em pânico e perguntaram por que o monstro estava quebrado. Eles estavam todos acabados. Era o único caminho. Depois de dizerem essas palavras, os discípulos se voltaram para Liu para acalmá-la. Todos contam com ela, ela precisa encontrar outra maneira e salvá-los. Olhando para a ponte quebrada e parou. Sua academia foi construída em uma ilha perto da cidade, e a única passagem era uma ponte. Mas por que a ponte foi destruída justamente agora? Uma enorme estátua de uma sereia também foi construída na ponte, segurando algo acima de sua cabeça. Notando algo, um dos alunos gritou que a estátua havia se movido. Ela acabará de mexer os olhos, olhando para eles. Outro aluno perguntou se ele já estava louco, como a estátua poderia se mover. Simplesmente era o efeito Mona Lisa, não importa de que ângulo se olhe, sempre parecerá que está olhando para você. Cruzando os braços no peito, Liu disse aos alunos que eles eram selvagens. Havia uma lenda em sua academia de que este lugar costumava ser infestado de tubarões, e a estátua foi comprada como um sinal de luta contra eles para atrair novos alunos. Existem várias estátuas semelhantes no campus, apenas menores. Olhando para o céu, Luan pensou que Limano não estava mentindo, essa lenda realmente existe. Mas o efeito Mona Lisa é peculiar apenas a uma estátua bidimensional, é simplesmente impossível. Ou só parecia a ele. Enquanto Leo pensava nisso, monstros começaram a subir da água. Vendo isso, os alunos entraram em pânico e começaram a gritar que os monstros estavam se aproximando. Eles tinham muitas estruturas defensivas, de onde poderiam vir tantos monstros, e todos saíam da água. Um aluno também gritou que se uma baleia podia chegar aqui, não era surpresa que monstros de baixo nível tivessem sucesso. Eles precisavam descobrir rapidamente como escapar. Liu pensou maliciosamente que, com tantos monstros, mesmo que eles inventassem algo, simplesmente não teriam tempo para escapar. Eles precisavam de bucha de canhão para distrair a atenção dos monstros. Pensando nisso, Liu agarrou abruptamente Lu pela gola e o jogou na água com toda a força, em direção aos monstros, enquanto dizia para si mesma que, acontecesse o que acontecesse, ele ainda saberia como atacá-la. Ele apenas teria que se tornar comida para os monstros, e pronto. Depois disso, Liu virou-se e começou a sair, gritando para todos a seguirem, que ela sairia daqui. Após dizer essas palavras, Lian Yao sorriu largamente e pensou que, dessa forma, ela mataria 2 coelhos com uma cajadada só. Ela se livraria desse garoto irritante e conquistaria os corações dos outros quando os ajudasse a escapar. Assim que Liu começou a correr, Lun apareceu na frente dela, voando pelo céu com a ajuda do vento, e dizendo a si mesmo que esse vento louco sempre estava com ele. Vendo isso, Liao ficou surpresa, perguntou a si mesma com os olhos arregalados que inicialmente ela não viu nenhuma força nele.
Como ele poderia desenvolver habilidades assim de repente? Começando a chorar e continuando a voar, Lu enxugou as lágrimas e disse a Lian que era o primeiro encontro deles. Ele não poderia imaginar que ela teria tanto cuidado com ele para salvá-lo. Ela chamou os outros para segui-la e distrair a atenção dos monstros dele. Sem terminar a frase, Leo começou a voar rapidamente e gritou a Deus, que estava indo. Ele prometeu que viveria uma vida longa e feliz e não deixaria o sacrifício dele ser em vão. Ouvindo suas palavras e ações, os alunos se reuniram perto de Liua, enquanto os monstros já tinham subido na ponte. Os alunos começaram a bater e gritar para Liao que era tudo culpa dela. Se ela não os tivesse detido, os monstros não os teriam cercado. Ela é estúpida, por causa dela, perderam tanto tempo precioso. Como estão prestes a morrer de qualquer maneira, deveriam deixá-la ser a primeira vítima desses monstros. Depois de mais alguns minutos, Leo voou para uma distância segura, mas assim que aterrissou no chão, uma garota de cabelos brancos o atacou imediatamente por trás. Sentindo isso, Luan perguntou a si mesmo a Tandao Oi. Em seguida, se virou abruptamente e segurou a mão da garota com a qual ela segurava a espada, assim como Lu a segurava pelo pescoço. Depois de ver a garota, Lu, com uma expressão surpresa no rosto, chamou a garota de Yayan. A garota também ficou surpresa e perguntou o que ele estava fazendo. Após soltar Yayan, Leo começou a pensando que nas memórias de sua vida passada, ela era a líder de sua turma, uma garota gentil e amável. Como ela segurou a espada com tanta determinação, o contraste com sua personalidade é muito grande. Mas o que o surpreendeu ainda mais, após refletir sobre isso, Leon perguntou a Isayan como ela o conhecia. Isayan não respondeu à sua pergunta e fez a própria pergunta, como ele sabia o nome dela e por que ele cheirava a peixe. Ao ouvir essa pergunta, Leon virou-se e começou a sair, pensando com uma expressão descontente no rosto que foi uma jogada inteligente. Ela o confrontou com a mesma pergunta desagradável. Mas ele não podia dizer a ela que renasceu. Depois de algum tempo, perto do dormitório da faculdade, Isayan, caminhando perto de Lu, perguntou se algo havia acontecido. Lu respondeu positivamente, dizendo que a ponte estava quebrada. Ao entrar no dormitório, Lu pensou consigo mesmo que Isayan percebeu que não era fácil escapar de lá, então ela não fez perguntas desnecessárias. Ela é inteligente e não é irritante, ao contrário de Liu. Ele lembra que ela morava ali, então acredita que agora é hora de encontrar um mentor forte com informações. Ao chegar à sala 9527, Luan abriu a porta e imediatamente cumprimentou a mulher, chamando-a de professora. Eles explicaram que eram calouros que vieram correndo tentando escapar dos monstros. Quando Luan e Isayan entraram no escritório, viram que a mulher estava ligando para alguém, mas a chamada foi encerrada com palavras como o assinante chamado está fora da área de cobertura da rede. Quando a mulher ouviu novamente que o assinante estava fora da área de cobertura da rede, ela ficou irritada e gritou que havia conexão. Mas ainda assim ela não conseguia entrar em contato com ninguém. Nesse momento, alguém começou a bater forte na porta, e ao ouvir isso, a mulher gritou perguntando quem estava batendo, se eles haviam encontrado abrigo ali. Isayan respondeu que esperasse um minuto, que ela agora olharia pelo olho mágico. Aproximando-se da porta, Isayan disse a Lu que da próxima vez ele mesmo, sem terminar a frase, perguntou com os olhos arregalados quem estava lá. Após uma boa olhada pelo olho mágico, ela viu um monstro e gritou que era o olho de uma estátua, que estava olhando para eles pelo olho mágico. Ouvindo suas palavras, a mulher se levantou, tocou o queixo e pensou que claramente havia algo errado com essas estátuas. Elas foram compradas pelo vice-diretor e parecia que só ele poderia responder à sua pergunta. Vendo a expressão no rosto da mulher, Lu perguntou a si mesmo se ela parecia saber de algo. Ambos, Lu e Gu Qing-chan, pensaram nisso enquanto as estátuas continuavam a bater com mais força na porta. Yayan gritou que a porta não resistiria por muito tempo e o que eles deveriam fazer. Fora da sala, as estátuas estavam no 9º andar. Se ao menos pudessem voar. Após as palavras de Yayan, Luan se perguntou se ele conhecia algumas coisas sobre voar, começando pelo nível dourado. Gu Qing-chan era apenas do nível dourado. Não apenas algumas pessoas despertas são capazes de carregar alguém em suas asas, além de si mesmas. Se ele estiver certo, ela não se relaciona com essas pessoas.
Depois de pensar nisso, Lu disse a Gu Qingchan, chamando-a de professora Gu, que sabia que ela podia voar, mas não podia carregá-los. Ela poderia voar sozinha, sem se preocupar com eles. Ao olhar para Gu Qingchan com um olhar firme, Lu pensou que ela poderia tê-los dispensado em 2 movimentos, mas levaria mais tempo. Essa porta definitivamente não aguentaria tanto tempo, mas ela pelo menos deveria tentar. Na verdade, ele estava certo de que ela não poderia deixá-los para trás. Com tanta facilidade funcionará o truque dele, mesmo que seja bastante cruel. Mas, antes que Lu pudesse continuar, ele ouviu Qinchan dizer que ele era um cara legal e um dos poucos que não a incomodava. Se ele conseguisse sobreviver e não quisesse descobrir a verdade, então deveria procurar o diretor adjunto. Após essas palavras, Gu Qingchan foi até a janela e abriu suas asas. Lun ficou surpreso ao ouvir tais palavras e se perguntou por que não precisava revelar as cartas de um cara legal aqui. Como ela poderia simplesmente deixá-los quando Lu queria dizer algo para Gu Qingchan? Um sistema apareceu na frente dele com uma mensagem informando que foi descoberto que o anfitrião era favorecido por Gu Qingchan. O nível de favor atual é de 5%. Funções adicionais do sistema são ativadas quando o favor atinge 100%. Ele poderá selecionar uma das habilidades humanas e copiá-la. Após a primeira ativação, ele receberá um pacote de experiência e copiará uma habilidade aleatória de Gu Qingchan. Depois de ler isso, Liuan se perguntou o que era isso e qual era a preservação. O sistema continuou relatando que a habilidade foi copiada com sucesso, e o efeito era o sistema de terras duplas de Vilo. O anfitrião pode trocar de posição com o alvo. O resto da habilidade possui 3 de 3. Lu ficou um pouco surpreso e perguntou ao sistema se ele ainda não tinha despertado o sistema da árvore, se ele poderia usar a habilidade copiada, ao que o sistema respondeu que a habilidade copiada pode ser usada sem despertar o poder dos elementos. Nesse momento, as estátuas quebraram a porta e começaram a entrar no escritório. Yayan tentou lutar contra elas, mas sua espada era inútil. Ela se perguntou por que, com o sistema de metal, ela tinha a capacidade de fortalecer armas, mas então, por que a espada não conseguia quebrar a estátua? Enquanto Yan pensava nisso, uma das estátuas se aproximou dela, abrindo a boca amplamente para morder a cabeça de Yan. Mas Lu conseguiu a tempo e pegou Yayan nos braços, gritando para ela que seria estúpido se ele não estivesse enganado, então ela não poderia olhar para as estátuas, caso contrário, poderia se infectar com tais ações. Zion ficou surpresa, e seu rosto ficou levemente vermelho. O sistema imediatamente informou a Lu que o anfitrião era favorecido por Isa. O nível de favor aumentou em 5%, o favor inicial era 70% e o favor atual era 75%. Descobriram tarde demais. Ao ver essa mensagem, Lu continuou segurando Yayan nos braços, esquivando-se dos ataques das estátuas, e se perguntou por que o favor inicial era tão alto, já que eles não deveriam ser familiares. Ele nem se comunicou muito com ela em sua vida anterior, então de onde vinham essas altas taxas? Depois de parar, Lu virou-se para as estátuas e usou o poder do sistema de fogo negro para atacá-las. Vendo isso, Izun disse a Lu que o sistema de metal era mais forte que o sistema de fogo. Se ela não conseguisse causar nenhum dano a elas, então seus esforços seriam inúteis. Depois de dizer isso, Yayan se perguntou por que as chamas dele eram pretas. Lu respondeu a Yayan que ele sabia disso, ele estava apenas enrolando e esperando. Yayan não esperava ouvir isso e, portanto, perguntou com curiosidade se ele estava esperando, e pelo que estava esperando. Lu, observando Gu Qingchan pousar no chão, respondeu que estava esperando até que ela pousasse. Assim que Lu gritou essas palavras, Gu Qingchan pousou no chão, mas menos de um segundo depois, Lu Yuan ativou a habilidade e sorriu, dizendo que era hora de testemunhar um milagre. Depois disso, Lu trocou de lugar com Gu Qingchan. O sistema imediatamente informou a ele que, mesmo que já tivesse dito, o anfitrião era muito sagaz. O favor de Gu Qingchan despencou, e a quantidade de experiência restante de Vilo duplo era de 2 de 3. Zion abriu os olhos e viu que estava na rua, com uma expressão surpresa no rosto. Ela perguntou o que aconteceu e como eles foram parar na rua. Liuan, sem responder às suas perguntas, começou a correr muito rapidamente, ainda segurando Zion nos braços. Com tanta velocidade, Zion se sentiu tonta e perguntou se ele já
Escapou para onde ele estava com tanta pressa, ao que Liuan respondeu que não queria cair na armadilha novamente. Após dizer essas palavras, Lu pensou que precisava escapar o mais rápido possível antes que fossem pegos. Ele copiou essa habilidade de Gu Qingchan, então ela também a possui. Quando ela entender tudo, certamente tentará aplicá-la nele. É preciso desaparecer rapidamente de seu campo de visão. Professora Gu Qingchan, ela não quer que as estátuas atormentem seus alunos. Alguns minutos depois, do lado de fora do prédio do escritório, Yayun, caminhando ao lado de Lu Yuan, perguntou como ele fez isso, pois nunca tinha visto algo assim antes. Lu respondeu que não era nada incomum, pois era um poder de nível ouro. Ao ouvir isso, Zion perguntou com as bochechas vermelhas o que era o nível ouro dele, achando legal. Ela percebeu que ele usou as forças da batalha dos 3 elementos. Ele realmente é um gênio. Com suor no rosto, Lu Yuan começou a rir. O sistema moveu Lu Yuan para dentro e relatou que os elogios impressionantes não passaram despercebidos, e o nível de favorabilidade de Zoom aumentou para 100%. A ativação do salvamento está ativada. Ao olhar para o ponto de salvamento, um escritório de sonho é o ponto registrado de manhã. O sistema respondeu a Lu que o fato é que o anfitrião pode voltar no tempo a qualquer momento para o ponto de salvamento atual com a ajuda de Zoom. Quanto ao uso do ponto de salvamento, ele não deve falar com ela e beijá-la. O ponto de salvamento só pode ser usado uma vez. Após o uso, o ponto será resetado, assim como a favorabilidade. Ele deve cuidar disso e usá-lo sabiamente. Tocando o queixo, Liuan perguntou com um sorriso no rosto se isso significa que ele tem uma vida extra e pode usá-la em um momento crítico, ao que o sistema respondeu que teoricamente é o caso. A habilidade foi copiada, e agora ele pode escolher uma das habilidades de Yayan para copiar. Habilidade 1, Sistema de Fortalecimento de Metal. Ele fortalece a propriedade do metal. Habilidade 2, Sistema de Armadura de Metal. Ele muda a forma do metal e gera armadura no corpo. Ao ver essas habilidades, Liuan se perguntou e começou a pensar quais são as 2 habilidades. Ele não pensou que essa garota estaria no nível prateado, mas a primeira habilidade é de bronze, então definitivamente precisa escolher a segunda. Agora ele se tornará um verdadeiro homem de ferro. A névoa produzida pela baleia joga a seu favor. Mesmo que a academia esteja cheia de monstros, não será tão fácil para eles detectá-los na névoa. Após pensar nisso, Lu começou a sair e disse a Yayan que eles deveriam seguir em frente. Precisam encontrar o diretor adjunto. Ao mesmo tempo, Lu Yuan ouviu a voz de Xiaominchan gritando para ele. Ele deveria se aproximar deles gritando essas palavras. Xingqian acenou com a mão. Lia também estava perto de Xiaominchan, e vendo Lun, fez um sorriso malicioso e disse para si mesma que ele gritaria ainda mais alto. Quanto mais alto, melhor. Lu, junto com En, estava cercado por monstros por causa dos gritos de Xingqian. Ficando com as costas para Lu e se agarrando a ele, Izun gritou para ele que estavam cercados. Nesse momento, Lu sentiu que agora sabe do que eles são sensíveis. Xingqian decidiu não apenas se vingar dele, mas garantir que ele reviva sua própria morte várias vezes. Zion estava cautelosa e perguntou a Lun se seria possível usar a técnica de mudança de posição novamente. Se possível, ele deveria substituir a pessoa no prédio. Ao ouvir suas palavras, Lu pensou que ela era bastante inteligente, pois já tinha entendido o efeito da técnica de dupla substituição. Mas antes que Lu pudesse terminar, Zion continuou dizendo que ele deveria ouvir o ditado antigo: ser amável com o inimigo é ser cruel consigo mesmo, então não confie demais. Lu respondeu a ela que não tinha planos de fazer nada especial. Ao ver a atuação de Lu e Zion, Xingqian perguntou a Lia enquanto estava parado sorrindo. Lia respondeu que ele deve estar tão assustado que nem conseguia se mexer. Ele não tinha coragem para lutar. Após as palavras de Lia, Lu pegou Zion nos braços e gritou para ela com um sorriso no rosto que ela estava errada, ele só queria brincar de ser grande. Depois de dizer essas palavras, Lu disse a si mesmo que além de Xiaominchan, não haveria mais nada. Liuan gritou perguntando por que eles não ganham pontos de experiência de seus inimigos. Assim que Liuan fez essa pergunta, ele e Yayan trocaram de lugar com a baleia. A baleia conseguiu esmagar todos os monstros, e ao ver isso, Xingqian ficou atordoado e duvidou, perguntando por que a baleia desabou tão repentinamente. Lia também estava chocada e, tocando o rosto, se perguntou o que diabos era aquilo, como isso era possível. Embora ela não compreenda completamente o que está acontecendo, a partir de tal volume de devastação, aquele cara deve ter morrido no mesmo momento. Liu viu que Lu e Zion permaneceram vivos,
congelou como uma pedra de estrangulamento e começou a se perguntar como eles trocaram de lugar, como isso era possível, o que diabos. Liuan, pousando no chão com um sorriso no rosto, disse a si mesmo que todos foram esmagados até a morte pela baleia. Yayan, com suor no rosto, se perguntou se ele usou uma baleia branca como uma rede de segurança, fez uma baleia de alta classe cair tão facilmente e ele conseguiu todos os cristais preciosos. Ele é realmente tão capaz. Zhao Mingtian também ficou surpreso ao ver Lu e Yayan vivos e gritou para Liu chamando-a de colega de classe, que eles ainda estavam vivos. Quando Liuan pousou no chão, ele olhou para a baleia branca que estava deitada no chão sem se mexer e se perguntou dizendo que era estranho. A baleia branca destruiu tantos monstros, então por que eles não explodiram? O sistema também informou a Lu que parece que o anfitrião fez sua escolha. O sistema o parabeniza por um confronto bem-sucedido. Graças à baleia, ele matou 101 colegas de classe e ganhou 1,0 ponto de karma. Ele é um verdadeiro demônio. Depois de ler isso, Lu perguntou remotamente aos colegas de classe. Aparentemente, os colegas de classe eram inimigos. Nesse momento, Izun notou que o céu estava mudando e, olhando para ele, disse a Lun que o céu havia mudado. Já estava escurecendo, mas então o céu se iluminou com uma luz brilhante e de repente ficou muito claro. Lê pensou que a baleia, as estátuas, os colegas de classe que se tornaram monstros, o tempo se espalharam. Depois de pensar nisso, Lu continuou em voz alta, pensando que estava começando a entender tudo. Em pé diante da baleia branca, Izun viu como a baleia branca ia atacar. Ela, junto com Lu Yuan, gritou para Lu Yuan que era ruim, ele irritou a baleia branca, ela estava prestes a atacá-los. Diante dessas palavras, um arrepio percorreu o corpo de Lu Yuan, e ao se virar para a baleia branca, Lu começou a pensar que a baleia tinha um nível platina, eles não poderiam lidar com isso, eles tinham que correr. Depois disso, Lu convocou o sistema e ordenou que lhe desse todo o karma negativo que ele quisesse adquirir mais destreza, ao que o sistema respondeu que o anfitrião recebe uma estrela da técnica do vento. Ele deve aumentar seu nível subindo para novas fileiras. Escuridão furtiva, 20 pontos de karma. Efeito de escuridão e furtividade, a destreza aumenta em 70%, e sua visibilidade e furtividade aumentam em 100%. Após receber essa resposta, Lu perguntou ao sistema por que eles não tinham ganhado tantos pontos de uma vez antes. O sistema respondeu que antes ele estava no nível bronze e precisava de 100 pontos de karma, e agora ele subiu para o nível prata, então cada elevação custará 1000 pontos de karma. 10.000 pontos de karma serão removidos no nível ouro e 100.000 pontos de karma no nível platina. Enquanto Liuan conversava com o sistema, a baleia branca já o havia atacado, e Yayan com um raio de magia negra. Liuan imediatamente perguntou ao sistema o que deveria fazer, e o sistema respondeu que a decisão final seria do sistema. Pedindo ao sistema, Lu conseguiu pegar Aeon e desviar do ataque da baleia, escondendo-se dentro do prédio. Após o ataque, a baleia branca procurou Lu e Zayan, mas, não os encontrando, voou de volta para o céu. Depois disso, Izun perguntou a Lu Yuan, dizendo que a baleia branca tinha ido embora, mas por que ela não continuou a atacá-los? Ao que Leon respondeu que ele acha que é culpa dele, ele pensou que já os tinha matado, além disso, ele tem coisas mais importantes para fazer. Quando Isaiah não ouviu o resto, ela perguntou o que mais era. Izun viu que o céu tinha mudado novamente e perguntou surpresa por que estava anoitecendo de novo, o que estava acontecendo. Havia também outro estudante no prédio com Leu. Ele viu que as estátuas dentro do prédio ganharam vida e estavam se dirigindo para eles. Ele gritou para Liu Meno, chamando-a de irmã Leu, que era ruim, a estátua de um homem no prédio de escritórios ganhou vida. Lian Yao gritou para o rapaz Zhao Mingtian que eles deveriam sair dali, precisavam ir para o escritório do diretor, onde há portas reforçadas com base em ouro, monstros não conseguiriam chegar lá. Depois de alguns minutos, Zhao Mingtian correu mais rápido do que Lian Yao e o rapaz. O rapaz estava esperando por Lian Yao até que ela chegasse até ele subindo as escadas. Zhao Mingtian pensou que Liuma era muito poderosa antes de se mostrar bem na destruição da ponte. Ele a ajudou pensando que a tinha nas mãos, mas ela corre muito devagar. Provavelmente, as estátuas a alcançarão em breve. É uma pena, é claro, mas a vida dele será mais importante para ele. Lia também gritou de dor enquanto subia as escadas, dizendo que torceu a perna.
Ouvindo suas palavras, o rapaz parou e estendeu a mão para ela, perguntando o que a machucou. Ele ajudaria. Liu Yao concordou imediatamente com a ajuda dele, e ao ver isso, Zhong Mingtian gritou para eles que as estátuas estavam vindo, eles deveriam correr. As estátuas não podiam ser destruídas. Se alcançassem uma pessoa, confundiriam as mentes humanas, elas não escapariam, morreriam. Linha, sendo carregada nas costas do rapaz, agradeceu a ele. O rapaz, corando com suas palavras, disse a ela que não era preciso agradecer, homens deveriam proteger as garotas, eles deveriam se apressar, precisam se esconder o mais rápido possível. Depois de suas palavras, Lia sorriu e sussurrou no ouvido do rapaz que, nesse caso, ele deveria ajudá-la. Depois de dizer essas palavras, Liu empurrou o rapaz para as estátuas. O rapaz ficou chocado e gritou para Liu que ela era uma criatura, uma cobra. Sim, ela era dele. Liu pensou que mesmo que ele a carregasse nas costas, sua velocidade não seria grande, então eles seriam alcançados em breve. De qualquer forma, essa era a única maneira de ajudá-la. Nesse momento, o rapaz começou a ser engolido pela estátua, e ele gritou e implorou por ajuda, dizendo que não queria morrer. Ao ver isso, Liu Mel cobriu a boca e fez uma cara perplexa, dizendo que não teve a intenção, estava pedindo perdão. Alguém deveria ajudá-lo. Dizendo essas palavras, Liu se perguntou o que ele pensava, que alguém o ajudaria, ele só podia sonhar. O principal é que ela não seria acusada de nada, afinal, ninguém arriscaria suas vidas por ele. Zhong Mingtian também viu tudo isso e pensou que ele era um idiota e porque caiu nas maquinações dela. Depois desses pensamentos, Zhong Mingtian gritou para Liao que não era culpa dela, ela deveria se apressar, e eles certamente se vingariam de seu colega mais tarde. O rapaz já estava quase completamente absorvido, e ouvindo as palavras de Lian Yao e Xingtian, gritou para eles que eram bastardos, se ele se tornasse um monstro, nunca os deixaria em paz. Quando o rapaz quase fechou os olhos, ouviu uma voz desconhecida que dizia tais palavras, como se fosse hora de usar a lâmina. Após essas palavras, uma faísca seguiu, e o rapaz abriu os olhos novamente, percebendo que tinha sido salvo da estátua graças a Lu. Ele se perguntou quem o salvou, o único que decidiu ajudá-lo. O rapaz começou a se levantar e chamar Lun de herói. Mas Lun virou a cabeça para ele e desferiu mais alguns ataques de lâmina, dizendo com um sorriso gentil que sentia muito, mas ele não poderia ser salvo. Então, ele lhe daria uma morte indolor. Depois de ouvir essas palavras, o rapaz percebeu que seu pescoço foi cortado, jurando para si mesmo. O rapaz agradeceu a Lun, e assim que o rapaz morreu, Lun recebeu uma mensagem do sistema de que ele é um bastardo. O anfitrião mata um colega de classe e recebe menos 10 de karma. Depois de tudo isso, Lu começou a subir as escadas, e ao ver isso, Liel perguntou surpresa se ele ainda estava vivo. Não, agora não é hora de pensar nisso. O mais importante é continuar sobrevivendo. Ele matou aquele cara, não se pode deixar que ele a use como um escudo humano. Depois de pensar nisso, Liu disse a Lun que, embora não fosse o momento certo, ela estava muito feliz em vê-lo. Ela gostaria de compartilhar um segredo. Desde o momento em que o viu, ela disse essas palavras. Liu Mel pensou que nenhum virgem poderia resistir à sua confissão. Primeiro, ela o abraçaria e então o levaria para baixo das escadas. Tudo seria perfeito. Leon foi até o ouvido de Léo e sussurrou que, se era um segredo, então não valia a pena falar sobre isso. Liu ficou surpresa ao ouvir tal coisa. Lu passou por ela, a esfaqueou com uma espada e disse que, a propósito, os mortos são os melhores para guardar segredos. Sentindo a dor, Liu disse que ele a esfaqueou. Leoa queria dizer algo a ela, mas ao mesmo tempo, Isayan pulou em seu rosto e a empurrou escada abaixo, correndo para cima agradecendo a ela. Lioa ficou chocada com o que estava acontecendo e gritou com eles, perguntando como ousam, enquanto as estátuas se aproximavam dela. Quando Liao morreu, Leui recebeu uma mensagem do sistema de que o anfitrião estava matando um colega de classe e recebendo menos 10 de karma. Nesse momento, Leon já havia subido para o andar certo, e quando ele o viu, Xingtian começou a andar com ele e disse que estava feliz em vê-lo vivo. No início, ele queria sair da escola mais cedo, mas de repente se deparou com Li Mana com a perna torcida. Ele a ajudou a caminhar até o escritório, onde encontraram alguns colegas de classe. E agora ele o vê vivo aqui,
como é ótimo. Ele pensou que Liu queria salvá-los, mas no final, ela só trouxe monstros. Ele jura que não queria machucá-lo. Liu Sister o usou, irmão Lu, e ele deveria acreditar nele. Mas ele não esperava que ele a matasse antes que ele pudesse terminar a frase. Lun parou abruptamente, virou-se para Zhao Mingtian e perguntou o que custaria a ele deixá-la viva. Vendo a expressão assustadora no rosto de Lu Yuan, Zhao Mingtian respondeu que não era isso que ele queria. Ele fez tudo certo. Aqueles que prejudicam as pessoas devem ser responsabilizados. Depois de dizer essas palavras, Zhao Mingtian se perguntou se era exatamente o Lu que ele conhecia. A aura assassina está explodindo. Lu, entrando no escritório do diretor, pensou que Liu, é claro, também merecia morrer, mas eles Yingtian várias vezes não abusaram de sua confiança. Mas ele não pode se preocupar, ele ainda prestará homenagem a ele. Depois desses pensamentos, Lu entrou no escritório do diretor, seguido por Isayan e vários rapazes. Ao longo com Kamin-chan, ficaram no corredor, e olhando para a porta, um dos rapazes perguntou a Kamin-chan, chamando-o de irmão Chan, se essa porta não parecia muito forte, não seria melhor levar Lu para outro lugar. A isso, Zhao Mingtian respondeu negativamente, dizendo que era escolha dele, que não os dizia respeito. Fazendo uma expressão séria, Zhao Mingtian olhou para a porta fechada e pensou que estava perfeito, ele deveria ter servido como escudo humano. Mas o plano deles falhou. Bem, nada está perdido, e esse pensamento é tão reconfortante. Bem, o Lu que ele conhecia não existe mais, ele só pode sobreviver. Alguns minutos depois, Isayan e Lu procuraram o escritório do diretor. Isayan encontrou um caderno e disse a Lu Yuan que o diretor não estava lá. Eles procuraram o escritório inteiro, mas não encontraram nada além desse caderno. Pegando o caderno e sentando-se à mesa, Isayan começou a ler o conteúdo. No caderno, dizia que, em 26 de março de 2021, graças a ele conseguiu entrar em uma loja obscura em uma área pobre da cidade. Havia rumores de que a loja era apenas uma fachada, e muitas coisas interessantes estavam escondidas no porão. Em 15 de abril de 2021, ele finalmente resolveu tudo e desceu para o porão. Ele encontrou uma grande quantidade de estátuas diferentes lá, mas assim que as viu, ele imediatamente percebeu que não eram simples estátuas. Em 26 de outubro de 2023, 2 anos e meio se passaram desde que adquiriu essas estátuas, e finalmente tudo deu certo. Não ouvindo o resto, Liu perguntou o que ela deveria continuar lendo. Isayan gritou de surpresa depois de ler no caderno que agora era possível revivê-los, e ele encontrou uma maneira de fazer isso. Ao ouvir essas palavras, Lu pensou que tudo está relacionado ao vice-diretor. Yayun continuou lendo, fez uma expressão séria e disse a Lu que suas habilidades foram mencionadas neste diário. No mesmo momento, a porta do escritório do vice-diretor quebrou, e estátuas começaram a entrar no escritório. De pé, Yayun proferiu palavras como se isso fosse alguma sensação familiar. Eles estão encurralados novamente. Olhando para essas estátuas, Lu sorriu maliciosamente e perguntou a Yayun se ele se lembrava corretamente de que essas estátuas são mais difíceis do que as outras. A isso, Isayan respondeu positivamente, dizendo que agora não era o momento de discutir isso, eles não tinham para onde correr. Ouvindo suas palavras, Leon avançou sobre uma das estátuas e, segurando-a no ombro, correu direto para a parede. Ao mesmo tempo, Zhao Mingtian e os caras estavam atrás da parede. Um dos caras, ouvindo um barulho na sala ao lado, chamou Zhao Mingtian de irmão e disse que parecia que a estátua tinha rompido a porta. Zhao Mingtian fez uma expressão satisfeita e perguntou se isso não era bom, mas mesmo se o escritório do diretor for considerado o lugar mais seguro, não podem ficar lá por muito tempo, precisam pensar em algo. Assim que todas as estátuas entrarem no escritório do diretor, eles terão uma chance de escapar. Depois de suas palavras, o cara ficou encantado e disse a ele que ele era tão inteligente. Aparentemente, ele não os parou de propósito quando estavam indo para o escritório do vice-diretor. Ele espera que eles aguentem pelo menos um pouco mais. No mesmo momento, a parede próxima à qual o cara e Zhao Mingtian estavam em pé se quebrou, e de outro escritório Lu jogou a estátua diretamente no escritório do diretor, gritando a palavra mais. Após ver isso, Zhao Mingtian e os caras ficaram sem palavras e confusos. Logo, um dos caras perguntou o que diabos era aquilo. A estátua que estava os perseguindo o tempo todo foi derrotada tão facilmente. O que está acontecendo? Lu junto com Yayan começou a correr em direção ao escritório do diretor.
Ao perceber isso, o cara disse a Zhang Mingchen que parecia que eles estavam fugindo. Zhang Mingchen não reagiu de forma alguma e disse que ele podia ver por si mesmo. O cara tocou seu ombro e disse que queria dizer que agora eles se tornaram um alvo. Após as palavras do cara, Zhang Mingchen olhou para o buraco na parede e viu que todas as estátuas estavam subindo em direção a eles através desse buraco. Ele imediatamente gritou que não tinham tempo, precisavam correr. Luan, depois de sair do escritório, fechou a porta e começou a usar o poder da língua flamejante na porta, dizendo a Yayan que ele se lembrou que suas habilidades podiam fortalecer e transferir metais. Primeiro, ele soldaria a porta, e ela a reforçaria. Dois caras imediatamente correram para a porta e tentaram abri-la, mas era tarde demais. Um deles gritou que a porta estava firmemente presa. O cara que estava ao lado de Zhang Mingchen disse a eles para se apressarem, eles precisavam abrir essa porta o mais rápido possível. O segundo cara, que abriu a porta, gritou que tinha o poder de energia, mas não conseguia abrir a porta. Ela deve estar reforçada. Ouvindo os gritos deles, Zhang Mingchen perguntou que tipo de pânico era esse. Eles poderiam usar o mesmo método dele e simplesmente abrir a porta com uma estátua. Após suas palavras, um dos caras gritou que eles entenderam que o irmão Zhang Mingchen também usaria a estátua para derrubar a porta. Zhang Mingchen correu para a estátua e jogou uma delas sobre o ombro, avançando direto para a porta. Ao ver isso, os caras o aplaudiram alegremente, dizendo que ele era muito esperto, conseguia pensar racionalmente mesmo em uma situação desesperadora. Viva, irmão Zhang Mingchen! Enquanto os caras estavam gritando isso, Zhang Mingchen correu para a porta e estava prestes a atingi-la com a estátua. Mas a estátua acabou sendo mais forte do que ele, e, portanto, a estátua caiu no chão e agarrou Zhang Mingchen, batendo com ela na porta. Ao ver isso, os caras imediatamente ficaram preocupados e gritaram que parecia que não podiam usar a estátua. Eles estavam acabados. Ouvindo os gritos, Lu e Zai-Yun continuaram. Yun segurava um caderno em suas mãos e, enquanto lia, disse a Lu que o diário do vice-diretor dizia que há muito tempo, na ilha onde está localizada a academia deles, um grupo isolado de pessoas vivia. Os primeiros pioneiros exploraram esses lugares, e essas pessoas aceitaram os pioneiros como mensageiros divinos. Os pioneiros se divertiram com os habitantes da ilha até descobrirem que as lágrimas dos habitantes se transformavam em pérolas. Enfrentando o principal, o pioneiro teve a sorte de obter uma pérola. O pioneiro ficou surpreso ao descobrir que ela continha energia mágica que um humano poderia absorver. Então, o pioneiro despertou suas habilidades. Ao saber disso, outros viajantes colocaram máscaras de hipocrisia e capturaram todos os habitantes da ilha, levando-os para fora. Os pioneiros começaram a torturar os habitantes para obter suas lágrimas e despertar suas habilidades. Como resultado, todos foram torturados até a morte após despertarem suas habilidades. Pioneiros fortes aprenderam a lutar contra monstros, começaram a recrutar pessoas talentosas e construíram uma zona segura. À medida que o número de pessoas aumentava, a zona segura também continuava a se expandir além da ilha, até que a zona segura cresceu para o tamanho da cidade. Mas mesmo após a morte dos habitantes da ilha, as pessoas não desistiram. Os pioneiros muraram os habitantes da ilha em um líquido especial para exibi-los publicamente em um museu, e então todas as estátuas desapareceram, sendo compradas no mercado negro pelo vice-diretor. Após uma longa pesquisa, o vice-diretor encontrou uma maneira de trazê-las de volta à vida, inclusive convocando uma baleia branca, e um líquido capaz de reviver criaturas foi liberado da baleia branca. No final, os mortos voltaram completamente diferentes de si mesmos em vida, tornaram-se como os outros. Parece que estudantes estranhos apareceram por um motivo. Depois de dizer tudo isso, Izun olhou para a mão e, vendo que escamas estavam crescendo nela, pensou que escamas de peixe já haviam começado a crescer no pulso dela. Leon tocou o queixo e perguntou em voz alta se o vice-diretor poderia cultivar outros com a ajuda das pérolas, em seguida, obter cristais deles. Eon imediatamente respondeu alto que parecia ser muito imprudente, porque mutilar tantas vidas inocentes, quando matar monstros poderia conseguir cristais. Sorrindo, Leon disse que era realmente fácil entender, porque ela sabia que havia javalis nas montanhas, mesmo assim as pessoas ainda conseguiam pegá-los. Sem entender sobre o que ele estava falando, Isayan disse que eles não são tão ferozes, são ótimos para a produção em massa.
Ao mesmo tempo, Isayan e Lu ouviram o vice-diretor dizer pelo alto-falante que ele era o vice-diretor. A ponte que os conectava ao mundo exterior foi destruída, e ele pediu para todos os alunos sobreviventes irem para o pier o mais rápido possível, pois precisavam deixar a academia. Ao ouvir isso, Lu e Isayan ficaram um pouco surpresos. Isayan perguntou, dizendo que não havia ninguém na sala de transmissão. Então de onde vinha a transmissão? Luan começou a andar em direção à saída e perguntou a si mesmo se ela realmente apareceu do nada, o que só confirmava suas suspeitas. Depois de pensar nisso, Lu Yuan disse a Yayan que estavam indo para o pier. Correndo atrás de Lu Yuan, Yayan perguntou por que ela deveria acreditar na veracidade da fuga com a ajuda de um navio. Luan respondeu que, mesmo que ela não acreditasse, não tinha nada a ver com ele. Depois das palavras dela, Luan pediu para ela emprestar sua espada enquanto ela começava a retirar a espada e dizia: "Dê isso para Lu." Yayan pediu a si mesma para que ele precisaria de sua lâmina. "Espere, talvez ele queira matar todos os alunos do pier e embarcar no navio primeiro." Enquanto Yayan pensava nisso, Lu pegou uma espada e atacou. Sem perfurar o estômago dela, o sistema imediatamente informou Lu que o hospedeiro estava matando um colega de classe, resultando em menos 10 de karma. Como ele era cruel, Lu disse a Yayan, ainda consciente, que embora não entendesse completamente o motivo de sua confiança, não havia mais volta. Após essas palavras, Luan pegou o corpo morto, meio queimou e, em seguida, começou a andar em direção ao navio com o corpo de Aeon. Todos ficaram horrorizados ao ver Luan com o corpo morto de Aeon. Gritaram que era demais para ser o primeiro a embarcar, pois não só matou Yayan, mas também queimou o corpo com habilidades. Era muito cruel. Algumas pessoas disseram aos que gritavam para ficarem quietos ou queriam chamar a atenção do assassino. Balloon estava subindo no navio. O corpo de Izan desapareceu nos braços de Luan. Lu pensou que, após perfurar o corpo, ele automaticamente desapareceria, e sua suposição não poderia estar errada. Todos estavam assustados, e ninguém se atreveria a se aproximar. Assim que Lu desembarcou, o sistema o informou que esses pobres estudantes ainda não sabiam de nada, e tudo estava apenas começando. O homem diante deles se tornaria um guardião assustador em seus olhos, assombrando-os pelo resto de suas vidas. Recebendo essa mensagem, Lu Yuan ficou irritado e respondeu ao sistema para não interferir. O sistema perguntou se seu sorriso o denunciava. Como o sistema poderia afetar? Xiamin-chan conseguiu alcançar o porto e, afastando os outros, gritou para que saíssem. Notando-o, Luan se perguntou se Xiamin-chan ainda estava vivo. Xiamin-chan também percebeu Lu a bordo do navio e pensou maliciosamente que ele se atreveu a prejudicá-lo, mas felizmente conseguiu sobreviver usando outros colegas. Lu começou a acenar para Xiamin-chan, gritando que ele subisse mais rápido. Ouvindo suas palavras, Xiamin-chan se perguntou, já que literalmente agora ele havia conjurado estátuas nele e agora Lu estava falando de maneira tão aprovadora. Outras pessoas também ouviram as palavras de Lu, e um dos rapazes disse aos outros que esse assassino o cumprimentou. Essa pessoa também era má. Zhao Mingtian olhou para Lu Yuan com um sorriso, pensando que ele tinha uma habilidade de fogo de 5 estrelas. Além de ser um curador, Lu deve temê-lo. Então, ele se aproximou, tentou ser amigável, agradecendo a Lu por esperar por ele, e imediatamente disse a si mesmo que qualquer um, exceto Lu, poderia sair da academia, pois ele ousou desafiá-lo. O fim seria o mais terrível para ele. Indo até Zhao Mingtian e tocando seu ombro, Luan disse com um sorriso que cuidaria bem dele. Depois disso, Lu Yuan se perguntou se sabia por que ainda estava vivo, talvez porque estivesse disposto a suportá-lo por enquanto. Enquanto Lun pensava nisso, o navio de cruzeiro partiu. Zhao Mingtian percebeu que não via nenhum funcionário ou capitão. Surpreso, perguntou como diabos o navio de cruzeiro funcionava automaticamente. Nossa nave é tão automatizada que pode funcionar independentemente. Olhando para frente, Luan pensou que a súbita aparição de uma baleia branca, estátuas animadas, a natureza caótica do tempo, corpos se transformando em cinzas, um navio de cruzeiro sem tripulação. Todos esses eventos anormais parecem não relacionados, mas na verdade, são semelhantes.
tudo converge no mundo do Mang escritório. Eles foram todos atraídos para o mundo Mang. De repente, Zhao Mingtian percebeu que todos os estudantes a bordo estavam se afastando dele. Aproximando-se de Lu, Zhao Mingtian perguntou com um sorriso no rosto por que os alunos tinham tanto medo dele. Ao perguntar isso, Zhao Mingtian se preparou para atacar Lu com a habilidade de fogo. Zhao Mingtian pensou que o navio de cruzeiro já tinha começado, o momento havia chegado. Lu Yuan, liberando sua aura aterradora, respondeu a Zhao Mingtian, olhando diretamente nos olhos dele, pois havia matado um homem. Depois disso, Lu ativou o sistema de vento, escuridão e velocidade, e graças a essas habilidades, Lu matou todos os alunos que estavam perto dele. Então, voltou-se para Xingtian e continuou dizendo que, além disso, ele continuaria a matar. O sistema imediatamente informou Lu Yuan que o hospedeiro havia matado 23 colegas de classe, resultando em menos 230 de karma por tais ações. Zhao Mingtian ficou horrorizado, caiu no chão e, com os olhos e a boca bem abertos, pensou que Lu Yuan estava doente, matando pessoas indiscriminadamente. Ele provocou o assassino. Nesse momento, a névoa ao redor do navio se dissipou. Ao perceber isso, Zhao Mingtian ficou encantado e, caminhando até a borda do navio, pensou alegremente que a névoa havia se dissipado e que aqui era seguro. Ele precisava pular na água, onde estaria seguro. Xing Ch não ficou feliz por muito tempo, pois, ao olhar ao redor, viu que haviam voltado ao pier. Zhao Mingtian se perguntou chocado por que eles tinham voltado ao pier novamente. As pessoas que ficaram perto do pier também estavam surpresas e perguntavam umas às outras por que o navio de cruzeiro estava de volta. Estava aqui novamente. De repente, tivessem sucesso. Lu, de pé no navio, apontou sua espada para as pessoas no pier e disse que mataria qualquer um que ousasse entrar a bordo. Depois dessas palavras, Liuan se perguntou se alguém já tinha embarcado no Liner. Parecia que ele precisava saber mais. Zhao Mingtian, apontando para o pier, perguntou a Liu se o inteligência artificial não estava autorizado a embarcar, então ele também poderia sair. Liu respondeu com uma terrível pergunta: quem permitiu a ele? Ao mesmo tempo, o vice estava em um lugar misterioso junto com as estátuas de sereias. O homem sorriu e disse que parecia que alguém descobriu seu plano. Querendo se tornar um salvador, a razão pela qual ele foi ao ar era colocar todos os sobreviventes no Liner. Sempre que embarcassem no Liner, cairiam em um sono profundo. Quanto mais profundo o sono, mais perderiam a mente. No final, um dia, acordariam para um sono ininterrupto. Além disso, era hora de ele trocar de corpo. Em qualquer caso, o sono os mergulharia em sonhos, não permitindo que acordassem. Tocando o queixo, Liu pensou que, se continuasse indo em direção a um Liner, a cada vez seu sono seria mais profundo. Provavelmente, no final, ele não apenas se perderia, precisaria inventar algo. Depois disso, Lu perguntou ao sistema se ele não estivesse enganado. Ele deveria estar dormindo agora. O sistema respondeu que estava além de sua autoridade, não podia responder no momento. Após receber essa resposta, Lun disse em voz alta que não precisava de resposta, ele só queria avisar que logo estaria indo para o mundo dos sonhos. Ele não planejava usar a habilidade de dupla substituição. O sistema também informou que os requisitos para ativar a habilidade eram que o alvo deveria estar à vista do hospedeiro. Ao ouvir isso, Lu Yuan sorriu amplamente e disse que, afinal, ele realmente entrou em outro mundo. O sistema ficou irritado com Lu Yuan e o chamou de mentiroso. Lu Yuan começou a raciocinar em voz alta que tudo o que acontece em um sonho é exibido em sua mente. Se pode substituir a pessoa que encontrou em um sonho, por que não poderia se substituir? Então, acabou em um sonho. Ao que o sistema respondeu que era horrível, o hospedeiro controla este sistema, está totalmente à sua disposição, mas ainda assim, que pessoa ruim ele é. Liuan perguntou ao sistema, dizendo que tinha apenas uma pergunta restante. Em diferentes camadas de sonhos, ele receberia quantidades diferentes de karma por matar. O sistema respondeu positivamente, dizendo que o hospedeiro precisa ter cuidado, caso contrário, não se tornará um inimigo da escola. Após tudo isso, Liuan usou a habilidade de dupla substituição em si mesmo e se encontrou no mundo dos sonhos. O sistema avisou Lu que o número de habilidades restantes era 0. Fora de 3, Lu Yuan olhava ao redor pensando que conseguirá penetrar nas profundezas do sono, mas ao mesmo tempo manter sua consciência. No mesmo momento, Zhao Mingtian se aproximou de Lu Yuan e, como um louco, começou a perguntar a Lu Yuan quem ele era, de onde era, que tipo de lugar era aquele, por que ele estava ali.
Quando Lu o viu, pensou que aparentemente Zemingchen estava completamente perdido no mundo dos sonhos. Após esses pensamentos, Lu matou Shomin-chen. Ao recuperar a consciência, Lu o matou novamente. Após o número Genig de vezes, o sistema informa Lu Yuan que o anfitrião retorna do mundo dos sonhos e mata o colega de classe Zhang Mingchen 14 vezes, ganhando menos 140 pontos de karma. O anfitrião mata 52 colegas de classe em sonhos, ganhando menos 520 pontos de karma, totalizando menos 530 pontos de karma e mais 270 pontos, totalizando 800 pontos de karma na primeira etapa do mundo dos sonhos. Lu ficou na beira do navio e pensou que apenas algumas pessoas estavam afundando nas profundezas do sono, enquanto o resto permanecia apenas na primeira camada. Era hora de lidar com eles. Depois que o navio chegou ao cais, Lu olhou para seus colegas de classe e disse com um sorriso no rosto que veio para salvá-los. Quando o viram, todos os colegas de classe começaram a correr, gritando que era ele, um demônio sedento por sangue, uma pessoa má que os matou muitas vezes. Eles podem resistir, mas ele não pode deixar que ele os mate novamente. Mas neste mundo, ele está perfeitamente orientado, desaparece e reaparece perfeitamente. Um dos caras perguntou aos outros que estavam correndo, algo que ele não entendia. Eles disseram que foram mortos, então por que eles ainda estão vivos? Ouvindo seus gritos, Lu começou a correr até eles e matá-los um por um com sua espada. Vendo tudo isso, o vice-diretor ficou chocado e perguntou por quê. Por que esse cara não se perde na Terra dos Sonhos, pensando apenas em vingança? Ele calculou errado, era impossível deixar estudantes de alto escalão lá, ele nem sequer tem oponentes, mata indiscriminadamente. Se ele continuar no mesmo espírito, todos os alunos serão mortos. Agora a baleia branca não pode apenas atacá-lo. Droga, ele não pensou que seu plano desmoronaria por causa de uma criança. Após essas palavras, o vice-diretor gritou com raiva para o vazio. Algum tempo depois, Liun estava vestindo uma armadura dourada e ficava confiante sobre as tropas, seu rosto coberto de sangue e segurando sua espada sobre os cadáveres. O sistema também informou que o anfitrião matou 996 pessoas, ganhando menos 9.960 pontos de karma. Ao mesmo tempo, uma baleia branca apareceu no céu e a voz do vice-diretor pôde ser ouvida de seu corpo, chamando Lu de bastardo, dizendo que assim que as pessoas acordassem do sono, se livrariam dele. Como alguém como ele poderia cometer assassinato? Depois de ouvir suas palavras, Leon olhou para cima e viu a baleia branca, pensando que ela estava saindo. O vice-diretor estava escondido no corpo da baleia, apontando todas as estátuas de sereias para Lu. O vice-diretor continuou a gritar com Lu que, agora, mesmo que ele quisesse morrer, as estátuas o eliminariam no mundo real. Então era melhor para ele ficar no mundo dos sonhos para sempre. Olhando para as estátuas que se aproximavam dele, Lu pensou consigo mesmo que todos os professores e alunos que ele havia matado anteriormente estavam em um estado inexistente. A maioria nem sequer conseguia se controlar. Ele poderia ter matado muito mais, mas agora tudo parece diferente. A situação não está se desenvolvendo a seu favor.